Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Seja você bem-vindo ao nosso momento de estudo do livro do Gênesis, o livro de todos os começos e o livro em que Deus se revela para as pessoas. Hoje eu quero estudar com você, ou meditar com você um pouco, sobre um dos textos, um dos capítulos mais conhecidos entre o povo evangélico e o povo cristão no mundo todo. Gênesis capítulo 22, o texto em que de uma forma muito surpreendente, Deus pede para que Abraão sacrifique Isaque. E o texto começa dizendo assim: depois destas coisas. Então Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho, o único filho Isaque, fazer um sacrifício, fazer um altar e o sacrificar ali, oferecendo Isaque, o filho tão desejado, oferecendo o único filho, oferecendo Isaque como oferta, sacrifício para Deus. Quando a Bíblia diz, depois dessas coisas, nós precisamos levar em consideração que Deus pede para que Abraão fizesse esse grande sacrifício depois de um grande processo. Abraão tinha passado por um grande processo de purificação e amadurecimento. Ele saiu de Ur dos Caldeus, da casa do pai e da mãe, da casa da parentela, deixou para trás o seu país, as suas origens, as suas idolatrias. Ele peregrinou aonde Deus o mandava ir, passando por muitos processos. Deus tirou da vida dele o parasita chamado Ló. Deus trabalhou na vida de Abraão, o libertando e o purificando da mentira, da falta de posicionamento, da precipitação. O tanto que Abraão sofreu com a mentira. Não sei, nós não sabemos, a Bíblia não fala, mas nós podemos de repente entender que foi uma maldição hereditária recebida do pai e da mãe. Talvez a família mentia muito. Essa questão do Abraão ter dificuldade com falta de posicionamento, não tinha boca para nada, sempre passivo. Deus o purificou da mentira. Deus o libertou da falta de posicionamento. E Deus deu para Abraão maturidade. Deus tirou da casa de Abraão Agar e Ismael, deixando Isaque como único filho e deixando Sara como a única esposa dele, especificando a sua vida. Depois dessas coisas, depois que Abraão aprendeu a andar como Deus andava, depois que Abraão aprendeu a tomar decisões como Deus tomava, depois que Abraão começou de ser uma luz em meio às trevas, Abimeleque o elogiou dizendo que se conseguia ver Deus através de Abraão. Abraão começou a expressar traços, características próprias de quem tem Deus no coração, porque as nossas escolhas, as nossas atitudes, elas expressam aquele que nós temos dentro de nós. E se nós vivemos com Deus, as nossas atitudes serão parecidas com as atitudes de Deus. Abraão fez aliança, Abraão cavou o poço, restaurou poços, plantou tamargueiras, levantou o altar e chamou Deus de Deus eterno. Todo esse processo ocorreu na vida do Abraão, até o dia em que Deus pediu para que esse homem sacrificasse o seu único filho para Deus como oferta, como sacrifício agradável. Nós não sabemos, a Bíblia não fala com quantos anos que Isaque tinha quando Deus pede para que fosse feito esse sacrifício. Mas desde o dia em que Abraão saiu de Ur dos Caldeus até o dia do nascimento de Isaque, haviam se passado 25 anos. Eu particularmente creio que Isaque tinha 12 anos quando Deus pede para que Abraão fizesse esse sacrifício por dois motivos. Primeiro, Jesus também foi levado para o templo, para o ritual judaico, ritual da passagem. Ele foi levado para diante dos líderes, dos sacerdotes, e os sacerdotes, os líderes, ficaram admirados com Jesus,
quão grande sabedoria e conhecimento ele tinha. Então esse é o primeiro motivo de eu crer que Isaac tinha 12 anos. Meu segundo motivo é, até hoje em Israel, é praticado o ritual da passagem. Com 12 anos, o menino, ele não é mais cuidado pela mãe, mas é cuidado pelo pai. E o menino não é mais menino, mas ele se torna homem responsável pela sua própria vida espiritual. Então eu creio que aconteceu com 12 anos. Então nós somamos os 25 anos de processo de Abraão, mais os 12 anos de Isaac. Nós entendemos que 37 anos Abraão já estava andando na presença de Deus. Deus fala com ele: sacrifica o teu único filho, o filho que você mais ama, dá ele para mim, para que Abraão não tivesse nenhum ídolo, para que Isaac não se tornasse ídolo na vida do Abraão. E de uma forma incrível, Abraão fala para Deus: eis-me aqui. Imediatamente Abraão prepara o jumento, coloca sobre o jumento lenha lascada, prepara o cutelo, prepara o fogo, chama Isaac e eles se preparam imediatamente para o sacrifício. Deus dá uma direção, caminha em direção aos montes de Moriá. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, levantando os olhos, eles enxergaram o monte Moriá, aonde deveria ser esse grande sacrifício. Eu fico imaginando um pai andando lado a lado com o seu filho mais querido, mas um pai que amava a Deus acima de todas as coisas, que tinha se diluído no reino eterno a tal ponto que nada lhe era impossível ou pesado demais para Deus. Ele estava disposto por Deus a qualquer coisa. Ao terceiro dia eles chegaram ali e uma pergunta incrível deve ter cortado o coração de Abraão. O filho Isaac perguntou para o pai: mas pai, nós temos a lenha, temos o cutelo, temos o fogo, mas o cordeiro aonde está? E o pai, de uma forma com o coração muito doído, deve ter respondido para o seu filho: meu filho, Deus proverá. A Bíblia demonstra no verso 9 do capítulo 22, os dois construíram um altar. Abraão de fato amarrou as mãos de Isaac, levantou o cutelo e quando ele realmente ia ferir o seu filho, realmente ia fazer o sacrifício do seu filho, ele ouve uma voz do céu dizendo: Abraão, 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 não faça isso. Deus abriu os olhos de Abraão e ele enxerga um carneiro enroscado, preso nos galhos de uma árvore. E Deus fala para ele: pega esse carneiro, pega esse cordeiro, essa ovelha e sacrifica no lugar do teu filho. Essa história de Abraão com Isaac, com absoluta certeza, é uma das maiores demonstrações no Antigo Testamento do que aconteceria 2000 anos depois, quando Deus sacrificaria seu único filho, Jesus Cristo, pelo pecado da humanidade. De uma forma figurada, Isaac morreu e Isaac ressuscitou. Jesus Cristo não foi de uma forma figurada, pois Jesus Cristo verdadeiramente morreu pelos pecados e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Isso deve ter sido de uma forma grande alívio para esse pai, quando ele ouve do céu essa providência: Abraão, Abraão, não faça isso, há um cordeiro te esperando. Quando eles voltam para casa, eles recebem uma notícia, e essa notícia vem de longe, vem da terra de Ur dos Caldeus, uma carta demonstrando que a parentela de Abraão tinha tido filhos, a família tinha crescido, e ali aparece o nome de Rebeca, que seria para frente a esposa de Isaac. Esse texto é um texto que nos ensina muitas lições. Abraão é um sacerdote. Abraão é constituído por Deus como sacerdote, que prepara a madeira, que prepara o cutelo, que pega o fogo, que constrói altares.
Abraão é o representante dos sacerdotes no Antigo Testamento, e Abraão também é o representante de Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Isaac também é o representante de Jesus, que como ovelha muda, que vai para o sacrifício, que não abre a sua boca. Deus é o grande Deus da providência. Deus é providente em todas as situações. Enquanto Abraão estava obedecendo a Deus, Deus estava providenciando a sua descendência. Deus estava preparando Rebeca para que fosse esposa de Isaac. Nós aprendemos aqui nesse texto, Abraão, depois da providência do cordeiro, ele olha para Deus e diz: Deus é Deus que provê, Deus proverá, ou Jeová Jireh, ou Yahvé Jireh. No texto anterior, Abraão entende que Deus é Deus eterno, El Olam. E nesse texto, Abraão abre a sua boca e diz: Deus é Jeová Jireh, é o Deus que faz os mortos viver, é o Deus que faz da estéril mãe de filhos. Deus é Jeová Jireh, que faz do impossível surgir vida, faz do corpo morto ressuscitar a vida. Esse Deus, a face do Senhor, nós vemos na vida de Abraão, pois era um homem que andava na presença de Deus. Eu desejo, ou indico para você, leia esse texto na sua casa, mesmo que é um texto que nós o conhecemos muito bem, mas leia-o detalhadamente. E você vai ver como Deus é um Deus de providência verdadeira. E vale a pena andar na presença de Deus. Aqueles que se colocam debaixo do Senhor, aqueles que se submetem a um processo de humildade, de um processo de serem transformados, essas pessoas são pessoas que podem contar com a providência de Deus nos dias mais difíceis da sua vida. Abraão venceu, é um homem maduro, é um homem preparado para quando Deus lhe pede uma missão, ele prontamente diz: eis-me aqui. Eu desejo que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.